nós temos, então, a participação especial do Gustavo Tamagno Martins, do Pedro Guerra, do Pedro Gabriel, do Tedi Correa, do pessoal do projeto Voar, da Gabriela, da Letícia e do William. E, gente, pelo amor de Deus, pra que melhor do que isso? E além de eu, né, que sou louquinha tagarela, mas sou gente boa, garanto pra vocês, tá? Então, agora, eu quero chamar o nosso primeiro convidado, tá? Que é o Gustavo Tamagno Martins. No primeiro momento, eu vou passar a palavra para ti, tá, Gustavo? Tu dá uma boa noite pro pessoal e depois a gente segue a nossa conversa. Acho que já estou aparecendo, né? Tudo certo? Estão me ouvindo certinho? Tá perfeito, Gustavo. Tudo bem contigo? Ótimo, ótimo, tudo certo. Então, boa noite a todos, né? Primeiramente, agradecer a vocês pelo convite, né? Parabenizar também pela organização do evento, né? E agradecer desde já o convite. É uma honra estar com todos vocês, com os demais convidados também. E como tu falasse, né, para acalentar o coração, né, a gente vem com tanta falta, né, sentindo essa saudade de eventos, né, justamente nesses tempos em que a gente vive, é muito bom, né, estar aqui, então, com todos vocês, me apresentando um pouquinho, né, então, talvez muitos já me conheçam justamente por eu ser do time de comunicação da FSG, né, eu sou estudante de jornalismo aqui da FSG, tenho 2 livros publicados também, né, até tenho eles aqui, O Cemitério Misterioso e O Sótão das Lembranças, só para vocês já né, ficarem por dentro. E assim, a minha parte, né, de escrita veio desde pequeno, né, então desde com a hora da leitura na escola eu comecei a escrever e eu, né, pensei, olha, né, tem os livros e eu acho que eu também posso escrever. Né, então, agradeço aqui, né, o convite mais uma vez, parabenizo o evento, né, muito bom ter essa oportunidade, né, de a gente poder falar, assim, e de poder, mesmo que virtualmente, se abraçar, né, acalentar o coração. Então, agradeço desde já, né, todos que estão participando e também o convite. Uma boa noite. Olha, Gustavo, assim, ó, eu sou tua colega e eu me lembro que no meu primeiro semestre a gente teve uma disciplina juntos, que era comunicação e linguagens, que era com Marcos Mantovani, e ele sempre salientava muito sobre a tua história, porque apesar de ser tão novo, tu já era muito envolvido com essas questões de literatura, do jornalismo, gostar muito de câmera, de falar, e aí tu já tinha um dos teus livros publicados, e eu ficava, gente, que coisa legal, sabe? Porque é muito raro ter alguém, tipo, da nossa idade, assim, que já tem um livro publicado e tudo mais. Geralmente as pessoas são amantes disso, né? Mas tu materializou esse amor, né? E eu acho isso muito, muito legal mesmo. Então, assim, nossa conversa vai ser baseada na criatividade, vai ser como se a gente estivesse lá na faculdade, entendeu? Falando sobre a vida, se conhecendo mais um pouco. Então, assim, eu gostaria de saber que tu gosta da literatura, a gente já sabe, isso aí é uma coisa que é marca registrada tua, afinal de contas, tu tá como um convidado especial aqui por conta disso. E eu queria saber como que começou esse envolvimento, como que começou esse envolvimento, assim, de gostar disso, quando tu era pequenininho, se teve alguma inspiração, como que é isso pra ti? Essa coisa evoluiu dentro de ti? Ótimo. Então, eu comecei desde pequeno, né, conforme eu falei antes, na hora da leitura, né, eu acredito que aquela hora do conto na escola, né, até antes eu não tinha parado, né, para pensar. E quando a professora vinha com os livros para ler, eu disse, nossa, eu ficava viajando naquelas histórias, né, e a partir dali eu fui vendo que eu também podia escrever, histórias, né, eu podia contar histórias. E a partir dali tudo veio somando. Eu venho bem, né? Eu gosto muito da própria comunicação, né? Então, que nem tu disse ali, eu sempre fui dessa parte de querer dar voz às pessoas, enfim, de me comunicar, né? Mesmo sendo uma pessoa bem tímida, quem me conhece, né? Eu sou uma pessoa bem tímida. E eu digo que a escrita foi meio que um refúgio, né? Para mim, foi um
caminho alternativo, né, em que talvez eu não conseguisse me expressar verbalmente, por causa da minha timidez, que, né, veio tentando, né, perder ao longo do tempo, justamente até também por causa do curso, né, então eu acho que a escrita foi bem essa manifestação, né, esse tipo de manifestação que começou ali na escola e foi vindo, né, então todo esse processo. E o primeiro livro foi interessante, que ele surgiu assim, eu sempre tive o sonho, né, de publicar um livro, não por estar ali publicado, mas por pensar naquele sentido de eu também posso escrever uma história, né? As pessoas também podem conhecer, né, o que eu estou escrevendo, o que eu, né, quero dizer. E foi a partir dali, então, foi em questão de meses, assim, eu procurei editora, já estava escrevendo uma história, que é um conto mais curtinho, o primeiro livro. Eu digo que é um experimental, né? Ele foi mais uma parte experimental, assim, para mim iniciar. E hoje eu até pego ele e leio e digo, nossa, podia ter amadurecido muito o texto ainda, mas eu acho que é muito nesse sentido de experimentar, né? De aproveitar o momento. E eu comecei a partir dali, nossa, e agora a escrita sempre faz parte da vida, né? E eu digo que é algo automático, né? A própria escrita, porque não tem, por exemplo, eu não tenho uma regra, né? Eu tenho que escrever todo dia, tal horário, às vezes até por causa da correria da vida. E às vezes é inspiração, às vezes eu estou trabalhando, às vezes estou no ônibus, às vezes estou até dormindo, e eu acordo com uma inspiração, eu tenho que anotar para mim não perder, eu digo, eu tenho que anotar isso aqui, ou às vezes até escrever para mim não esquecer, né? Então é muito automático, né? Vem a inspiração assim, e eu gosto muito de escrever crônica, né? Então o meu segundo livro ele é bem focado na crônica, justamente por esse mais meio jornalístico, né? De observar as pessoas, de olhar as entrelinhas da vida, né? Eu gosto muito de observar, né? Então, aquilo de mostrar o além, né? O que as pessoas às vezes não percebem no dia a dia, enfim, eu gosto muito dessa parte. Então, a escrita foi evoluindo bem nesse sentido, né? Cruzou com a comunicação e eu digo que, né, os dois se juntaram ali e veio como uma alternativa, mas que hoje faz parte da minha vida, né? Eu acho muito legal que tu pegou e falou ali também que tu é muito observador e que isso te ajudou na timidez também. E olha só onde é que tu tá falando para esse tanto de gente, porque acabou que aquilo ali te trouxe até aqui. E sabe uma coisa que tu falou também sobre o teu livro ali, que tu podia amadurecer mais a tua escrita e tudo mais? Eu li uma partezinha do teu livro e eu achei muito legal. Inclusive, uma das primeiras partes que diz assim, que é lá do Sótão das Lembranças, que tu diz na história que a história do livro é sobre você, mas que também é sobre quem está lendo, porque a gente tem histórias muito parecidas, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre como as pessoas também te inspiram, sabe? Porque, querendo ou não, isso afeta diretamente na nossa criatividade, porque a parte social faz muito parte da nossa criatividade também, apesar de tu ser tímido. Então, apesar de ser tímido, muito observador e também levando essas experiências para dentro do livro. Como que tu lida com essa questão de criatividade, com o meio social? Olha, então eu sempre digo que a minha inspiração é a própria vida, né? As próprias pessoas com as quais eu cruzo. Porque justamente, né, as pessoas que inspiram a gente, né, os contatos que a gente tem, as pessoas que a gente convive, né? Porque eu digo que a gente pega as essências, né? E é sempre pegar as essências boas das pessoas, a gente vai reunindo isso, né? Pegando então as essências das pessoas e transformando isso em texto. Então, geralmente as histórias que eu escrevo, principalmente as crônicas, elas partem, né, das pessoas. Inclusive nessa fala que tu trouxe, que tem muito das pessoas no texto, né? E justamente em mim mesmo, né? Eu sempre digo que eu tenho muito das pessoas em mim também, né? Como dessa parte da essência, e eu trago isso para a escrita, né? A gente humaniza trazendo situações que acontecem no dia a dia, né? Com tudo que a gente vive com as pessoas, eu acho que isso vai inspirando a gente a escrever justamente conforme a gente vai passando, né? Sejam situações boas, algumas até não tão boas, e tudo a gente vai trazendo para a escrita e trazendo lições. Eu acho que é importantíssimo, né? Porque até tem uma fala do Rio, que é um escritor, que ele diz que o poeta, o escritor, ele tem que
tem que pegar ônibus, né? Ele tem que olhar as flores crescendo, né? Então, ele parte assim que a gente tem que observar muito, e a partir dessa observação, né, justamente até das pessoas, né, a gente consegue formular, né? Então, eu acho que funciona tanto para a escrita como para nós mesmos, né? Que a gente vai pegando as essências das pessoas e formando o nosso próprio eu, né? Que o eu de hoje não é o mesmo de eu de, né? Em que eu hoje na minha vida está me ajudando a construir quem vai ser eu amanhã, por exemplo. Então, eu acho que na escrita funciona da mesma forma. A gente vai amadurecendo a escrita, colocando o que a gente vai passando na própria escrita. Então, é fundamental que as pessoas, o social, inspire a gente. Uhum. Perfeito, perfeito. E, assim, eu já te vi fazendo de tudo. Já teve os livros publicados, já vi como repórter também. Inclusive, esses dias vi um vídeo teu lá na Câmara de Vereadores, na TV Câmara, tu participou bastante, né? Bebendo muita água, um vídeo de bebe água, porque olha, o pessoal da comunicação, a gente fala. Mal começamos a falar aqui com você, já tô com a minha boca seca já. E o Gustavo de Amanhã, me diz aí, quais são as tuas metas? Porque tu foca em muitas coisas, né? Então, qual que é o teu sonho, assim, sabe? Porque todas essas coisas agregam para as coisas que tu gosta, para o profissional que tu quer ser, também para o pessoal, porque afinal de contas é uma coisa que é muito atrelada ao teu sentimento, que tu gosta muito. Mas como que tu vê o Gustavo lá na frente? Quais que são as tuas metas com todas essas produções tão novas? Imagina lá na frente, assim. O que tu apresentará, assim, para as pessoas? Então, eu sempre digo que eu sou um jovem aprendiz da vida e também muito sonhador, né? Por mais que às vezes os sonhos sejam loucura, né? Eu sempre tento sonhar muito, sonhar alto e sempre inspiro as pessoas que façam isso também, né? Que sonhem, vão atrás dos sonhos e eu vou seguir sendo, né, um sonhador, né? Em que eu gosto muito dessa parte de conviver com as pessoas, né? De estar ali, né, no meio das pessoas, justamente nesse momento a gente sente muita falta, né, desse compartilhar, né, porque a gente é muito bom as trocas, né, o que a gente faz, até inclusive tu trouxe no começo essas trocas que estão sendo feitas, inclusive essa noite, que vão ser feitas. Então eu vejo o Gustavo como uma pessoa sonhadora que lá na frente vai tentar cada vez mais fazer o bem e, inclusive, né, realizar os sonhos. E eu acho que o sonho vai além do meu, né, do eu. Tentar ajudar as pessoas, tentar, né, me colocar no lugar das pessoas. Eu gosto muito de viajar, né, então, quando a pandemia se permitir, nossa, eu, né, quero viajar muito também. Eu acho que essas experiências também vão agregar muito para a própria escrita, né? Então, Com certeza. e daí, até as crônicas eu escrevo toda semana, até meu pai fica às vezes me cobrando, tá, e quando vem o próximo livro, e quando vem. Agora até eu percebi, né, justamente por ver o meu primeiro, eu percebi que a gente tem que ir amadurecendo, não é só daqui publicar um livro, né, a gente tem que ir amadurecendo a ideia, então tem que selecionar os textos que vão, então pode ser que futuramente também saia outros livros, né, eu já tenho ideias construídas, enfim. Então, eu vejo que daqui para frente eu continuo sonhando, né? Sonhando bem alto e inspirando as pessoas para que também sonhem e realizem os seus sonhos. Ai, que legal, gente. Fico emocionada, é muito bom. Ai, Gustavo, então assim, como tu é ótimo com as palavras, a gente aqui já sabe que tu preparou um negócio super especial para nós. Então, para a gente poder encerrar a nossa fala, eu gostaria muito que tu lesse, então, o que tu preparou pra gente, porque tá todo mundo aqui ansioso. Então, vamos lá. O que tu preparou para nós? Ótimo. Até eu tava olhando os meus textos e eu fiquei pensando, eu disse, não, olha, eu tenho um texto que eu gosto muito que não é meu. Eu disse, para a noite vai fechar bem, sabe? Então eu peguei um texto que não é meu, inclusive, é de um poeta nacional também, e eu acho que encaixa muito nessa noite, eu vou ler aqui para vocês. Eu até estava relendo antes, eu disse, nossa, é muito lindo. Se chama A Corrida da Vida. Inclusive, por a gente estar sempre nessa correria, a gente, né, tá cada vez mais corrida. Eu acabei de chegar em casa aqui, já preparei tudo aqui para estar na live, e eu fiquei pensando, eu disse, nossa, esse texto fecha bem. A gente às vezes está na correria, tem gente que pode estar assistindo, nem está em casa ainda, está chegando,
tá todo nesse movimento, né? Então, fecha muito. É do Braulio Bessa, acho que o pessoal conhece bastante. Eu trouxe um texto dele que fecha muito com a noite de hoje, inclusive por trazer essa leveza para a gente ver a vida com um outro olhar, né? Diz assim: a corrida da vida. Na corrida dessa vida, é preciso entender que você vai rastejar, que vai cair, vai sofrer. E a vida vai lhe ensinar que se aprende a caminhar, é só depois, e só depois a correr. A vida é uma corrida que não se corre sozinho. E vencer não é chegar, é aproveitar o caminho. Sentindo o cheiro das flores e aprendendo com as dores causadas por cada espinho. Aprenda com cada dor, com cada decepção, com cada vez que alguém lhe partir o coração. O futuro é obscuro e às vezes é no escuro que enxerga a direção. Aprenda quando chorar e quando sentir saudade. Aprenda até quando alguém lhe faltar com a verdade. Aprender é um grande dom. Aprenda que até o bom vai aprender com a maldade. Aprender a desviar das pedras da ingratidão, dos buracos da inveja, das curvas da solidão, expandindo o pensamento, fazendo do sofrimento a sua maior lição. Sem parar de aprender, aproveite cada flor, cada cheiro no cangote, cada gesto de amor, cada música dançada e também cada risada, silenciando o rancor. Experimente o mundo, prove de todo sabor. Sinta o mar, o céu e a terra. Sinta o frio e o calor. Sinta a sua caminhada e dê sempre uma parada pelo caminho que for. Pare, não tenha pressa, não carece acelerar. A vida já é tão curta, é preciso aproveitar. Essa estranha corrida, que a chegada é a partida e ninguém pode evitar. Por isso é que o caminho tem que ser aproveitado, deixando pela estrada algo bom para ser lembrado. Vivendo uma vida plena, fazendo valer a pena cada passo que foi dado. Aí sim, lá na chegada, onde o fim é evidente, é que a gente percebe que foi tudo de repente e aprende na despedida que o sentido da vida é seguir em frente. Braulio Bessa. Eu peguei esse texto aqui que eu acho que fecha muito com essa noite de trazer essa leveza, esse acalento no coração das pessoas, e eu não podia deixar de ler esse texto essa noite. Gustavo, muito obrigada mesmo pelas palavras. A gente fica muito grato por ter essa oportunidade de ouvir um pouquinho da tua história, de ouvir também todas essas palavras tão bonitas. E a nossa conversa chega ao fim. Mas eu agradeço muito mesmo e espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar por aí e também de vir novidades aí, que eu já sei um pouco da tua história. E porque, que nem tu falou, né? A gente vai amadurecendo e a gente ainda tem muito pela frente. Tu ainda tem muito pela frente, tu é um guri brilhante, tá? Muito obrigada. Muito obrigado pelo espaço e pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Obrigada.